Olá. Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou a professora de História de vocês. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, mas sendo que no modo online. A primeira aula foi presencial, foi na semana passada. Essa aula está sendo online. E nós vamos trabalhar agora aspectos dando continuidade ao período regencial. Na primeira aula, nós falamos do primeiro reinado. Então, eu vou aqui compartilhar uma telinha com vocês. Deixa eu ver aqui, diminuindo, para a gente relembrar alguns aspectos. Para quem não pôde ir à primeira aula, vocês vão conseguir aí ver o slide. Enfim, vamos lá. O que foi esse período do primeiro reinado? Esse primeiro reinado foi o período em que o imperador Dom Pedro I ele governou o Brasil. Foi um período marcado por muitas instabilidades políticas, por muitos conflitos. Foi, na verdade, um período de construção desse Brasil Império, que foi um período muito conturbado. Dom Pedro I ele proclamou a independência, mas a proclamação dessa independência não foi algo dado, não foi algo fácil. Houve províncias, né, o que atualmente nós conhecemos pelos estados que existiam no Brasil, as províncias resistiram a essa independência, porque muitas províncias estavam enriquecendo, estavam obtendo sua autonomia, estavam querendo se autogovernar, criar suas leis próprias, ter controle sobre seus próprios impostos, enfim. E, por conta disso, muitas províncias não aceitam, promovem guerras, promovem rebeliões. Portugal, por exemplo, que seria aí o reconhecimento externo dessa independência, não aceita, só aceita em 1825. E o Brasil, para ser independente, ele tem que o quê? Pagar por sua própria independência. Então, aí, para Portugal reconhecer a independência do Brasil, Portugal fala assim, gente, Portugal fala assim para o Brasil, você quer ser independente, porque eu é quem governava você através da figura do Dom João VI, antigamente você era minha colônia, mas então, para você ser independente, como Dom João VI precisou retornar a Portugal e deixou Dom Pedro I aqui, teve que pagar uma indenização, teve que pagar, e o Brasil precisou pegar empréstimo com a Inglaterra para poder pagar pela sua própria independência. Então, após a independência, é necessário criar o quê? Uma Constituição, né? Nós temos a nossa atual Constituição, que é a lei maior, né? Que é a lei que rege o nosso Brasil, né? Define direitos, define deveres. E a primeira Constituição ela foi criada no ano de 1824. Nós falamos da tentativa também de uma Constituição na última aula de 1823, mas eu não vou aprofundar aqui, porque ela tem informações no slide da aula anterior. E essa tentativa de fazer essa primeira Constituição, ela foi... Por que ela precisou fazer uma Constituição? Para marcar a fundação desse novo país que nascia, que era o Brasil, né? Esse novo império que surgia. E Dom Pedro, como ele era um imperador, ele queria ter poder absoluto em suas mãos.
Ele queria governar sobre todas as províncias. Ele não queria dar autonomia a essas províncias para essas províncias terem os seus próprios governantes, terem os seus próprios presidentes. Ele, para isso, para continuar tendo o controle, para centralizar esse poder, para estender o seu poder sobre todas essas províncias, ele instituiu um quarto poder, porque existem 3 poderes até hoje, que é o poder legislativo, executivo e o judiciário. E esse poder moderador, que também foi muito comentado sobre do que se trata na primeira aula, a gente está fazendo aqui só um resumo, ele tem o objetivo de centralizar, de submeter o poder legislativo, judiciário e executivo nas mãos do imperador, né? Ele estabelece o regime monárquico, ou seja, ele declara que o Brasil, a partir daquele momento, mesmo sendo independente, era uma monarquia. Ele estabelece uma aliança firme e forte com a Igreja Católica, né? O Brasil era um país institucionalmente, declaradamente católico. Não existia, como existe nos dias de hoje, o Estado laico, em que não há uma religião regendo por trás do Estado. Existia também esse sistema de padroado, em que o império ele sustentava a igreja, ou seja, a igreja e o Estado e o império eram um só. Uma outra característica que essa Constituição ela vai ter é a característica do voto censitário, né? Só quem tinha uma determinada renda, quem tinha muito dinheiro, é que tinha poder de voto, né? Tudo isso mostra que esse período do primeiro reinado ele foi um período de caráter elitista, ou seja, só quem tinha dinheiro, só os grandes proprietários, os grandes comerciantes, quem tinha realmente dinheiro, a elite, é quem governava esse país, é quem mandava nesse país. E também uma outra característica é que é um período centralizador. Então, por conta desse grande dessa imposição, desse excesso de poder estabelecido por Dom Pedro II, por ele ser um governo elitista e centralizador, isso vai causar muita insatisfação por conta de partes dessa própria elite e também pelos populares. Então, é um período em que acontecem muitas revoltas, muitas rebeliões. Por exemplo, a Confederação do Equador, só resumindo, porque já foi trabalhado também, tudo isso aqui foi trabalhado na primeira aula, né? Foram províncias do Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, que tentaram se separar do Brasil. Eles não queriam que o poder de Dom Pedro dominasse nessas províncias. Então, eles tentam se separar do Brasil e proclamar a República. Né? Não queriam um imperador, eles queriam um presidente, eles queriam eleger os seus próprios governantes. Tem também a Guerra da Cisplatina, que é um desses conflitos, que foi uma briga pelo atual país que nós conhecemos como Uruguai, só que foi derrotado, o Brasil foi derrotado nessa guerra, e no final era uma guerra entre Brasil e Argentina. Eles tiveram que entrar em um acordo e que, na verdade, esse acordo resultou pela própria independência do atual Uruguai. O Brasil ele sai com o exército desmoralizado e esse pessoal do exército eles eram mal remunerados, eles não recebiam também pagamento, o recrutamento era forçado, teve altos gastos, um aumento enorme da dívida externa, porque eles tinham que pegar empréstimos com a Inglaterra, e por causa disso também houve uma falência também do Banco do Brasil. À época. Era uma guerra em que os brasileiros eles não queriam entrar, mas o imperador, como ele era centralizador, ele quis entrar nessa guerra e acabou perdendo. Ou seja, toda essa mistura de conflitos políticos, né, das províncias em contestação a esse poder centralizador e a esse caráter elitista do governo
do primeiro reinado, na figura de Dom Pedro I, houve uma pressão interna e houve também uma pressão externa para que Dom Pedro I ele abdicasse do poder. Por exemplo, uma pressão interna foi a questão das noites das garrafadas, né, que foi uma briga entre portugueses e brasileiros, porque Dom Pedro, após essa guerra da Cisplatina, ele começou a querer visitar algumas províncias, né? A primeira província que ele tentou visitar para mostrar que ele era o imperador, que ele estava ali para poder ser um imperador do bem, foi a província de Minas Gerais. Só que ele não foi bem recebido lá. A população fechou as portas da sua casa, colocaram panos pretos em sinal de protesto, e Dom Pedro ele pegou o banquinho dele e saiu de fininho, retornando para o Rio de Janeiro. E quando os portugueses, né, que era o Partido Português que apoiava Dom Pedro I, eles souberam que Dom Pedro estava voltando tristinho, magoado, porque não foi bem recebido, e decidiram celebrar uma festa em homenagem ao imperador, como uma forma de dar apoio. Só que os brasileiros, vendo essa festa, eles não ficam satisfeitos e começam a protestar, e surge uma confusão, uma briga, que dura aí praticamente uma semana, que é chamada Noite das Garrafadas, né? Aí, por conta disso, o clima no Rio de Janeiro fica muito feio, né? Porque, enfim, a população já está desgostosa, não quer Dom Pedro como imperador, as elites também não querem ele mais como imperador, principalmente dessas províncias. E fora também o fato de que Dom João VI ele morreu e o trono em Portugal estava vazio. Então, havia uma pressão de Portugal para que Dom Pedro I voltasse a governar. Aqui ele era Dom Pedro I, mas ao retornar a Portugal ele foi reconhecido como Dom Pedro IV. E, em razão disso, eu vou passar para as questões que eu entreguei a vocês na semana passada para a gente fazer, questões acerca do primeiro reinado, do conteúdo do primeiro reinado. Eu vou passar aqui, nós vamos fazer essas questões juntas. Vou passar aqui, vamos então fazer essas questões. Então, depois desse resumo, vamos para a questão de número 1. Vou dar mais uma ampliada. Quais desses fatores contribuíram para o início do primeiro reinado? Foi a letra A, descobrimento do Brasil? Descobrimento do Brasil não foi. É óbvio, né? 1500. Revolução do Haiti? Nada a ver. Revolução do Haiti também aqui não tem nada a ver, está totalmente fora do contexto. A independência do Brasil foi um fator que contribuiu para o início do primeiro reinado? Sim, foi. Por que a independência do Brasil? Porque primeiro reinado lembra o quê? Rei, império. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Foi Dom Pedro I. E por que ele foi o primeiro imperador do Brasil? Por causa da proclamação da independência. Após a proclamação da independência, ele é coroado imperador do Brasil. A descoberta do ouro em Minas Gerais, isso aqui também está totalmente fora, também de contexto. Isso vai acontecer bem mais para frente. Já tinha acontecido, na verdade. Então, a independência do Brasil, a letra C, é a resposta. Vou colocar aqui em azul. Questão número 2. Qual a data da independência do Brasil? Quando Dom Pedro declara aquela célebre frase, que nem sabe se ele realmente disse, naquele cenário todo deslumbrante, cheio de cavalos, de gente com espada. Qual é a data da independência do Brasil? Foi no dia 22
de abril de 1500, dia 22 de abril de 1500 é a data desse descobrimento do Brasil. É no dia 7 de setembro de 1822? Sim, essa é a resposta. Em breve aí teremos, na próxima terça-feira, o feriadão. 15 de novembro de 1889? Não, foi a data da proclamação da República. E 13 de maio de 1888? Não, pois essa data foi a data da abolição da escravatura. Então, a resposta da questão número 2 é a letra B, B de bola. A Constituição de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I com qual objetivo? Ou seja, Dom Pedro I ele cria uma Constituição. Qual foi a finalidade? Por qual motivo ele criou essa Constituição? Vamos começar a partir da letra D. Instituir o voto universal, direto e secreto para todos? Não, o voto naquela época era censitário, não era universal, era por renda. O voto não era direto, o voto era indireto. E o voto, ele também não tinha essa característica, como nós temos hoje. Né? Então, não foi promover esse voto. Libertar os escravizados? Muito menos. Né? Aquela sociedade era altamente escravocrata, né? O Brasil era um país agrário, né? Que dependia dessa mão de obra escravizada para manter o poder dessas elites. Então, não foi. Letra B, limitar democraticamente o seu poder real. Ou seja, ele mesmo projeta uma Constituição para ele mesmo limitar o seu próprio poder? Totalmente errado. Letra A, para centralizar todos os poderes em suas mãos através do poder moderador, que de moderado não tinha nada. Era o quê? Autoritário, um poder absoluto. Ele tinha que fazer um poder digno dele. Questão de número 4. O primeiro reinado foi marcado por conflitos e instabilidades. Certo. Qual desses eventos não, prestem atenção, gente. Aqui é a palavra não. Qual desses eventos não fez parte desse período? Vamos lá. A Noite da Agonia e a Noite das Garrafadas fez parte do primeiro reinado? Sim, fez parte. Ele está perguntando qual não fez. A Noite da Agonia foi a noite em que Dom Pedro I ele dissolveu a Assembleia Constituinte, porque eles projetaram uma Constituição que limitava o seu poder real. Então, ele mandou dissolver essa Assembleia, acabar com essa votação dessa Assembleia. Ele mandou as tropas irem de encontro a essa Assembleia e prender parlamentares. Então, por isso que foi chamada Noite da Agonia, em que ele acaba ali com um momento em que esses parlamentares eles querem limitar o poder real através de uma Constituição, que seria a tentativa da primeira Constituição. A Noite das Garrafadas, nós já falamos anteriormente, né, que foi essa briga entre brasileiros e portugueses, né? Enquanto os brasileiros eles eram oposição a Dom Pedro I, os portugueses eles davam apoio, então foi uma briga por conta dessa divergência. A Confederação do Equador, ela faz parte, sim, desse evento. Nós já comentamos sobre a Confederação do Equador, quando essas províncias do Nordeste elas tentam, né, se separar do Brasil, querem a sua autonomia, querem a sua independência. A Guerra da Cisplatina também faz parte, né, que é essa disputa pelo território do atual Uruguai. E sobra o quê? A Inconfidência Mineira, que foi um período anterior. E aí não tem nada a ver com o primeiro reinado, foi anterior ao primeiro reinado. E a questão número 5, para a gente
colocar se a questão é verdadeira ou falsa. Vamos lá. O primeiro reinado é o período que vai da independência do Brasil até a abdicação de Dom Pedro I. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Muito verdadeira essa questão. Não tem nem mais o que a gente contestar, gente. Primeiro reinado é da independência do Brasil até quando Dom Pedro ele sai daqui do governo brasileiro para retornar a Portugal. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário de caráter separatista, ou seja, foi um movimento de revolução, ele queria mudar a estrutura daquelas províncias do Nordeste, não queriam fazer parte desse império, de caráter separatista, por isso, feito por algumas províncias do Nordeste em defesa de um governo republicano, certo? Eles não queriam o poder imperial. Em reação às ações autoritárias do imperador. Ou seja, em relação às ações e atitudes autoritárias do imperador nas constituintes de 23 e nas constituintes de 24, ou seja, quando tentam aí elaborar uma constituição para o Brasil. Então, isso é verdadeiro, verdade. Terceira alternativa, a Cisplatina foi uma disputa entre Brasil e a atual Argentina. Ou seja, antigamente a Argentina se chamava Províncias Unidas do Rio da Prata. Pelo controle do atual Paraguai, Paraguai não, olha a pegadinha, é Uruguai. Que não é, vou colocar aqui, deixa eu tentar aqui, ó, não é Paraguai. Aqui é Uruguai. Uruguai é a resposta certa. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, é falsa essa alternativa. A Noite das Garrafadas foi uma grande festa promovida por portugueses que apoiavam o imperador e brasileiros que faziam oposição a Dom Pedro, que resultou na abdicação do monarca e a sua ida para Portugal. Gente, presta atenção. Aqui a questão está dando a entender que foi uma grande festa promovida tanto pelos portugueses e por brasileiros. Não foi festa, foi uma grande briga. Foi uma grande briga, não foi festa. Só um instante. Então, vamos lá, gente? Deixa eu voltar com vocês nos exercícios. Não foi, então, uma grande festa, na verdade, foi uma grande briga. Foi uma grande briga, confusão, promovida entre portugueses que apoiavam o imperador e portugueses que faziam oposição a Dom Pedro. E resultou nessa abdicação. Gente, a abdicação é o abrir mão, né? Ele abriu mão do governo para ir para Portugal, enfim. Aqui, então, é falso. Aí, outra questão. O fim do primeiro reinado marca o início do período regencial, que vai até a maioridade de Dom Pedro II. E aí, o que a gente colocaria? Verdadeiro ou falso? O fim do primeiro reinado marca o início
do período regencial, que vai até a maioridade, certo? A gente vai agora aprender mais sobre esse período regencial. Então, vamos lá. O que é esse período? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Cadê a tela para eu compartilhar? Achei. Agora vocês estão vendo aí. Vamos lá. Esse período regencial quer significar o quê? Regência, alguém está regendo, alguém está comandando o país. Por quê? O Brasil agora ele se torna um país sem um imperador, um Brasil império, mas sem imperador. E esse período regencial, Dom Pedro, ele parte para Portugal por necessidades diplomáticas, por necessidades do país de Portugal, enfim. Mas quem é que vai ficar no lugar dele? Ele já tinha previsto isso na Constituição, porque quando ele elaborou essa Constituição, ele teria que pensar como seria o reino com ele e como seria o governo sem ele, em caso de morte, em caso de abdicação, em caso se ele morresse, quem ia continuar governando, como é que o Brasil ele iria dar continuidade. Então, esse período regencial, entram esses caras chamados de regentes, que vão assumir temporariamente o governo durante o Brasil Imperial, até que o herdeiro de Dom Pedro I tenha idade suficiente, a maioridade, para poder assumir o lugar do pai. Porque na época em que Dom Pedro abdicou do trono, Dom Pedro II tinha Pedro, na verdade, que não era nem Dom, nem segundo, o filho dele, que também se chamava Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. Então, esse período entre a abdicação, ou seja, quando Dom Pedro ele sai do trono, sai daqui do seu, abre mão do governo do Brasil Império, e até o início do segundo reinado, quando Dom Pedro II é coroado, ele se chama de período regencial. É um período também, assim como o primeiro reinado, marcado por conflitos, pois é um período de transição, ou seja, é um período, né, em que vai do primeiro reinado, é um período, na verdade, entre o primeiro reinado e o segundo reinado. É esse intervalo de tempo. E as classes que existiam, grandes proprietários, grandes comerciantes, portugueses, brasileiros, enfim, eles não entravam num acordo, porque estavam disputando por poder. Né? Dom Pedro I ele era centralizador, mas esses regentes eles vão adotar algumas medidas mais liberais, que vão dar autonomia, alguns desses regentes, para as províncias. Né? A unidade do Brasil enquanto território estava em jogo, porque muitas províncias queriam se separar, né? Muitas revoltas para criar países independentes. Mas durante esse período regencial, vão haver momentos em que essas províncias elas vão ter mais liberdade, né? Ou então o poder vai ser mais centralizado, vai ficar nessa disputa. Dom Pedro I ele abdica do trono, seu herdeiro só tem 5 anos de idade, só pode assumir a partir de 18 anos. Ele não podia governar com menos, com 5 anos de idade. Então, de acordo com essa Constituição de 1824, na ausência... Vou parar aqui de...
dei uma pausa aqui, mas a gente já vai voltar. Então, de acordo com essa Constituição, idealizada pelo próprio Dom Pedro, na ausência do imperador, os regentes é que vão assumir em caráter temporário, até que seu filho possa assumir o trono. Muitas revoltas acontecem contra esse poder. Por exemplo, a gente tem a revolta da cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada, revolta dos malês em Salvador e a revolta farroupilha no Rio Grande do Sul. Eu agora vou compartilhar com vocês um breve vídeo em que ele vai resumir o que foram essas revoltas. Esse vídeo ele é bastante didático, então vou compartilhar essa tela rapidamente com vocês. Ela mostra em forma de desenho animado o que foram essas revoltas. E eu vou passar para vocês em breve um trabalho para vocês abordarem sobre essas revoltas. Vamos lá. São 8 minutinhos. Cabanagem. A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Possuía cerca de 90 mil habitantes. Essa província sempre teve um forte domínio português, fazendo com que, mesmo depois da independência do Brasil, essa influência portuguesa ainda fosse mantida. A situação na província era de miséria, fome e desemprego. Na política, a província não tinha relevância no cenário nacional. Os governadores indicados não entendiam dos problemas daquela região e não se importavam com os mais pobres. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Eles eram conhecidos como cabanos, por morarem em cabanas à beira de rios. A elite local, fazendeiros e comerciantes, também se juntaram aos cabanos. O objetivo da elite era conseguir uma maior participação nas decisões políticas e administrativas da província. Foi então que, em 1835, os cabanos liderados por Antônio Vinagre assassinaram o atual presidente da província e instituíram Félix Malcher como novo presidente. Malcher era fazendeiro e, quando a população pediu por mudanças mais radicais, ele acabou traindo o movimento, fazendo acordos com o governo regencial. Ele foi assassinado e, em seu lugar, entrou Francisco Vinagre. Ele também traiu o movimento, e quem entrou em seu lugar foi Eduardo Angelino. Com a ajuda de tropas europeias, o governo regencial consegue acabar com a revolta em 1840. Balaiada. A província do Maranhão era formada pelos atuais estados do Maranhão, Piauí e uma parte do Ceará. No Maranhão havia uma forte disputa política entre os liberais, conhecidos como cabanos, não tem relação com os cabanos da cabanagem, e os conservadores, conhecidos como bem-te-vis. Até 1837, os liberais estavam no poder. Porém, com a ascensão de Araújo Lima como regente, os conservadores começaram a ganhar espaço. Na regência de Araújo Lima, foi instituída a Lei dos Prefeitos, que fazia com que os governadores das províncias pudessem escolher quem seriam os prefeitos dos municípios. Em meados de 1838, o Maranhão também passava por uma crise econômica, pois seu principal produto de exportação, o algodão, vinha sofrendo forte concorrência do algodão dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes fazendeiros usavam seu poder econômico para influenciar em decisões políticas. Devido a esses fatos, o vaqueiro Raimundo Gomes, o artesão Manuel Francisco, que fabricava cestos de palha, conhecidos como balaio, e o ex-escravo Cosme Bento, tomaram liderança no movimento em busca de resolver tais problemas. O estopim dessa revolta ocorreu quando Raimundo Gomes libertou seu irmão da prisão, juntamente com outros prisioneiros. Seu irmão havia sido preso por divergências políticas. Em 1839, os balaios, como eram chamados revoltosos, tomaram a vila de Caxias
e receberam o apoio de 3.000 escravos fugitivos liderados por Cosme Bento. O coronel Luiz Alves Lima e Silva, futuro duque de Caxias, foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar a revolta. Após alguns combates, os balaios já estavam enfraquecidos, principalmente pelo fato de que, em 1840, o imperador oferece anistia aos balaios que se renderem. Mais de 2.500 balaios se renderam. Em 1841, já não havia mais nenhum foco de revolta, sendo decretado o fim da balaiada. Revolta dos Malês. Em 1835, quase metade da população de Salvador, na Bahia, era formada por escravos e fugitivos. Os negros de ganho eram escravos que possuíam certa liberdade. Eles podiam circular pela cidade. Esses escravos eram alugados por seus senhores para alguém que estivesse precisando de sua mão de obra, e o escravo ficava com uma pequena parte do dinheiro dada ao seu senhor pelo serviço. Aos poucos, juntando dinheiro, esses escravos conseguiam comprar sua alforria e até mesmo comprar escravos. Uma boa parte dos negros de ganho eram de origem islâmica, conhecidos como malês. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano no idioma iorubá. Os escravos malês, em geral, sabiam ler e escrever em árabe. Aqui no Brasil, eles não podiam professar sua religião, já que eram obrigados a seguir o catolicismo. Esses escravos, então, arquitetaram um plano para acabar com o catolicismo, libertar todos os escravos islâmicos, confiscar os bens dos brancos e mulatos e criar uma república islâmica. A revolta estava planejada para acontecer dia 25 de janeiro de 1835. Porém, o plano foi denunciado na noite anterior e as autoridades conseguiram se preparar contra os revoltosos. Participaram cerca de 1.500 escravos malês e foram liderados por Pacífico Licutã, Manuel Calafate, Luiz Sanin, entre outros. Temendo mais revoltas como essa, os senhores de escravos e o governo local passou a proibir a circulação de escravos à noite e impedir de forma mais rígida que escravos praticassem outra religião que não fosse o catolicismo. Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. No século XIX, o Rio Grande do Sul era o grande fornecedor de charque, couro e sebo para o restante do país. Porém, algumas províncias reclamavam que esses produtos fornecidos pelo Rio Grande do Sul possuíam preços elevados. Então, o governo central diminuiu a taxa cobrada para produtos similares que vinham da região do Prata, ou seja, que vinha de fora do país, e aumentou os impostos sobre esses produtos no Rio Grande do Sul. Indignados com essas atitudes do governo central, os donos de grandes propriedades rurais usadas para a criação de gado, chamados de estancieiros, se revoltaram e, liderados por Bento Gonçalves, tomaram Porto Alegre e proclamaram a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, isso em 1836. O italiano Giuseppe Garibaldi, um dos líderes da unificação italiana, também cooperou com o movimento. Em 1839, o movimento chegou em Laguna, na província de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. Os revoltosos ficaram conhecidos como farrapos devido ao fato de usarem pedaços de pano vermelho para indicarem que faziam parte do movimento. Em 1840, Dom Pedro II ofereceu anistia aos revoltosos que se rendessem, mas poucos se renderam. Em 1843, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, foi nomeado para liderar tropas contra os revoltosos. Depois de muitos combates e negociações, a Guerra dos Farrapos chegou ao fim, em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que concedeu alguns benefícios aos farrapos, como a anistia aos presos de guerra, redução dos impostos, liberdade aos escravos que serviram como soldados. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia no ano de 1837. Foi feita por militares e pela classe média, sendo liderados pelo médico Francisco Sabino. Entre as principais causas da revolta estava a falta de autonomia política e administrativa na província da Bahia, por conta do governo regencial centralizador. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Em 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram para as ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Essa república tinha caráter provisório. Os revoltosos estabeleceram que ela duraria até a maioridade de Dom Pedro II.
Com isso, vemos que a insatisfação dos revoltosos era justamente com o governo regencial. O governo central reprimiu fortemente a revolta, chegando ao fim em 1838, deixando cerca de mais de 1.000 pessoas mortas. Presidente, é um queijo fatiado com sabor. Entrou agora a propaganda. Vou parar aqui de compartilhar. A gente que depende do YouTube, a gente vê aí essa questão da propaganda. Vou tirar o som aqui rapidinho para ver se o vídeo realmente acabou ou se é uma propaganda. O vídeo realmente acabou. Ele acabou, gente, claro. Então, vou passar um trabalho para vocês, vou disponibilizar na plataforma, então, na próxima aula, vou passar um trabalho para vocês acerca dessas revoltas. O que eu tenho a dizer em relação a essas revoltas é que essas revoltas, as que tiveram caráter popular, elas foram duramente reprimidas. Por exemplo, a revolta dos malês, que foram desses escravizados que falavam árabe, que sabiam ler, sabiam escrever, pessoas eram mortas. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente de que em uma dessas revoltas a população foi reduzida em 20%, para ver o quanto que essa revolta foi retaliada pelo governo central. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, a gente vai ver que essas revoltas, elas apresentaram, né, a gente vai ver mais para frente, em que a população foi duramente reprimida e diminuída. Então, partindo agora dessas informações, a gente vai falar sobre as características dessa regência, né? Que houve duas regências trinas. Regência trina significa que tem 3 pessoas governando. Elas foram de 1831 até 1835. Eram chamadas, uma foi chamada de regência provisória e de regência permanente. Durante esse período da regência trina, foi criada a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é como se fosse uma espécie, tinha o exército, é como se fosse uma espécie de policiamento local. Elas tinham uma atuação no município, era um corpo armado de civis, ou seja, não era qualquer tipo de pessoa que poderia entrar nessa Guarda Nacional, era a elite que fazia parte dessa Guarda Nacional. A idade dos homens que entravam, dos homens, era de 21 a 60 anos, e eles tinham direito a voto. Ou seja, se só quem tinha direito a voto poderia fazer parte da Guarda Nacional, eram pessoas da elite. E essa Guarda Nacional, ela foi usada para reprimir algumas dessas rebeliões que aconteceram e que nós vimos no vídeo anterior. Aí depois vem a regência, também faz parte dessa regência, a regência una, que é um regente, é uma pessoa só. Tiveram 2, que foi o padre Diogo Feijó, que foi de 1835 até 1837. Ele era padre, mas ele era um pouco liberal. A elite agrária não apoia ele, se opõe a ele, e ele, por questões de saúde e por questões de pressões internas, ele acaba renunciando. Depois dele vem o Araújo Lima. Por quê?
esse Araújo Lima, o Feijó ele era mais liberal, ele foi dando um pouquinho de autonomia para essas províncias. Então, logo depois desse governo liberal, entra, por maioria de votos, é eleito Araújo Lima, de 1837 até 1840. Ele tem um caráter mais conservador. Ele tem o apoio da elite agrária, ele recusa o ato adicional de 1834. Nós vamos estudar as características desse ato adicional, que foi tinha a Constituição de 1834. Esse ato adicional ele foi uma adição, foi um adendo que colocaram, e ele cria uma lei interpretativa desse ato adicional, e também é um período que acontecem muitas revoltas provinciais e também muita repressão. Ou seja, esse período das Resendes é marcado por muita divisão e conflitos políticos, né? Há uma divisão política, o que está em pauta, mais uma vez eu repito, é a unidade territorial do Brasil, é a questão, né, da autonomia, se essas províncias vão ter autonomia ou não vão ter autonomia, porque essas províncias elas querem mais poder, elas querem ter suas leis próprias, elas querem ter seu autogoverno, elas querem ter seus próprios, querem eleger os seus próprios representantes, elas não querem ser mais controladas pelo poder central, ainda que não exista imperador, né? Mas há províncias que querem sim esse centralismo. Então, tem essa disputa desses grupos políticos porque eles querem o poder, eles querem dinheiro, eles querem mandar e desmandar, né? É um período em que esses parlamentares, na figura de deputados e senadores, eles estão no poder. Aí, existem aqueles que são chamados restauradores, que são aqueles que são ali fiéis à monarquia. Dom Pedro II está em Portugal, eles querem que Dom Pedro ele volte para o Brasil e volte a governar, defendem essa centralização. Quem faz parte desse grupo são os grandes comerciantes, militares, portugueses, mas depois, quando Pedro I morre, ele não tem mais sentido deles quererem a restauração da monarquia, né? E parte desse grupo, a maioria vai para os grupos desses liberais moderados, que eles querem sim também uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, uma monarquia em que tem sim a figura de um imperador, mas que esse imperador atenda aos interesses dessa elite, ou seja, o poder real ele vai ser limitado, né? Quem representa esse grupo é a aristocracia, a elite. Eles apoiam também a coroação de Dom Pedro II, né, essa aristocracia do Sudeste agrário. E o seu principal representante é esse padre Diogo Feijó. Aí vem o grupo político dos liberais exaltados, né? Eles querem o fim do poder moderador, desse poder centralizador, desse poder de mando, querem o fim da não autonomia das províncias. Eles defendem, eles querem que, na verdade, eles querem a autonomia das províncias, eles querem uma república, eles defendem o liberalismo, é um povo ligado à classe média, né, grupos urbanos e alguns proprietários rurais. Aí a gente vai entrar com algumas reformas institucionais para conter essas rebeliões, para estabelecer a ordem, porque é um período muito conturbado. Aí, como eu já disse, em 1831, tem essa criação dessa Guarda Nacional, que é comandado por essa elite agrária, né? Muitos desses que fazem parte dessa Guarda Nacional futuramente serão conhecidos como os coronéis. Eles compram a patente de coronel, né? E também é um instrumento de compra de poder, né? Eles compram o título de coronel para obterem poder, para poder mandar nas populações. É um período de crescimento da economia cafeeira. Aí, logo em 1832, tem o Código Processual Penal, ou seja, aparece a figura do juiz de paz, que tem mais poder para julgar pequenas infrações, para fazer casamentos, para registrar,
nascimentos, instituem júri, o habeas corpus em esfera local, eles têm mais liberdade para punir esses delitos locais que antes dependiam do poder central. Aí vem esse ato adicional de 1834, que ele tem intenções liberais e não centralizadoras. Esse ato, ele o quê? Ele dá maior autonomia para as províncias escolherem os seus representantes com o intuito delas não se separarem, tem um erro ali, do Brasil. Só que não adianta. Eles querem, né, criam esse ato adicional, porque está tendo muito conflito, muitas províncias querendo se separar, mas, na verdade, é aí que elas vão querer se separar mesmo. Os presidentes dessas províncias eram indicados por esse governo central. Então, com o ato, essas províncias elas podiam formar suas próprias reuniões, suas próprias assembleias legislativas para controlar a arrecadação de impostos, para decidir, deliberar acerca dos gastos locais, criarem suas próprias leis, autonomia para poder nomear funcionários, para demitir, ou seja, uma barganha de compra de votos, porque o imperador é quem nomeava e quem demitia funcionários, mas agora são essas autonomias que podem fazer isso. Aí a extinção dessa regência trina, né? Aí já começa a ter aí uma tentativa de uma experiência republicana, né? Eles acabam com essa regência trina, ou seja, onde tem 3 pessoas governando pela regência una, por voto direto. Não era mais o voto indireto através das assembleias. Houve a suspensão do poder moderador durante esse período e do Conselho de Estado, que só valem na presença, ou seja, do imperador, ou seja, até vamos esperar suspender esse poder moderador até que Pedro II assuma a maioridade. E esse conselho ele é composto por homens com mais de 40 anos, com renda a partir de 800 mil réis, ou seja, que na época era muito dinheiro, ou seja, para você fazer parte desse conselho, você tinha que ser riquíssimo, né? Ou seja, só quem poderia fazer parte do poder eram pessoas que tinham contato direto com o imperador e que interferiam na política. Então, eles acabam com isso. Eles criam essas assembleias provinciais, ou seja, mais poder e autonomia para as províncias, uma descentralização, uma livre nomeação e demissão de funcionários públicos, compra de votos, favoritismo, aumento do poder dos políticos locais. E essas revoltas provinciais que nós falamos. Aí, a aprovação desse ato ela representa a predominância dos liberais na política, ou seja, vive-se um período de maior autonomia para as províncias, né? Feijó, ele foi um desses regentes e o governo dele vai até 1837, ele renuncia por causa de pressões políticas e por problema de saúde, como tinha falado anteriormente. Durante a sua regência que surge a revolta da cabanagem e a Revolução Farroupilha. Após ele renunciar, acontecem novas eleições para colocar uma nova pessoa no poder, que é Pedro Araújo Lima. Durante o período em que Feijó governava, ele era mais liberal, mas agora há um regresso, um retrocesso, porque esse Araújo Lima ele vai representar os interesses dos conservadores. Ou seja, o Brasil experimenta um período mais liberal, de autonomia para as províncias, mas agora ele volta a centralizar a política, né? Repressão contra a balaiada e contra a sabinada, a aprovação da lei interpretativa do ato, ou seja, cria-se esse ato adicional. Mas esse Pedro Araújo Lima ele vai reinterpretar esse ato adicional. Vamos ler esse ato adicional direito aqui, para ver do que ele trata. E, por conta disso, aumenta as disputas políticas aumentam, os liberais que ficam de fora do poder, já que os conservadores retornaram ao poder, mesmo eles sendo liberais, mesmo eles defendendo a autonomia das províncias, mesmo eles querendo até mesmo que a república em determinado fosse proclamada,
eles passam a apoiar a antecipação da maioridade de Pedro II. Mas isso é uma estratégia para eles poderem retornar ao poder, né? Eles vão ali entrar como uma oposição. Eles criam o clube da maioridade, eles fazem propaganda pedindo para que antecipem a maioridade de Pedro II, que na época tinha 14 anos. Ou seja, era preciso esperar mais 4 anos, e esperar mais 4 anos seria insuportável, de muito mais guerras, de muito mais revoltas e disputas por esses grupos. Então, eles formam o clube da maioridade e decidem, né, em julho de 1840, dar o golpe, o chamado golpe da maioridade, né, em que eles coroam Dom Pedro II. Dom Pedro II era adolescente e ele queria subir ao poder, né, para poder estabelecer a ordem no Brasil, né? E a partir daí começa o segundo reinado, que a gente vai trabalhar na próxima aula. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar para vocês algumas questões sobre esse segundo reinado, aliás, sobre esse período regencial. Então, vou compartilhar aqui, vamos fazer umas questõezinhas sobre esse período. Questão número 1. O período regencial foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta, ou seja, qual das alternativas está errada. Balaiada no Maranhão, está certo? Sim. Sabinada na Bahia? Certo. Inconfidência Mineira em Minas Gerais? Errado, porque essa Inconfidência Mineira ela foi durante o período colonial, ela não se trata desse período regencial. Revolta Farroupilha no sul do país? Está certo. Responda brevemente por que o período regencial é considerado um período de transição na história da formação do Estado brasileiro. Vamos parar para pensar um pouco e ver a resposta. Este período foi considerado de transição na formação do Estado brasileiro por ter sido formado entre a saída de Dom Pedro I, quando retornou a Portugal para assumir o trono, e a chegada da maioridade de Dom Pedro II, o príncipe herdeiro que, em 1840, subiu ao trono do Brasil. A transição entre os governos de 2 imperadores representou também o fortalecimento do poder do Estado Central no Rio de Janeiro sobre as províncias, ao conter diversas revoltas separatistas ocorridas em vários pontos do país. Além disso, este também é o período em que políticos nascidos no Brasil, Dom Pedro I não era português, mas políticos nascidos no Brasil, como Francisco de Lima e Silva e Diogo Antônio Feijó, começaram a consolidar, de fato, as instituições políticas nacionais, exercendo a regência. O embate entre ideias com outras personalidades brasileiras, como José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, foi fundamental para essa consolidação. Vamos para a terceira questão. É uma questão aí que caiu em vestibular. Explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que camadas inferiores ocuparam o poder.
Ao texto podem se associar a regência e a cabanagem, o primeiro reinado e a Revolução Praieira, o segundo reinado e Farroupilha, o período joanino e a Sabinada, a abdicação e a noite das garrafadas? Vamos ver qual é a resposta. Letra A. Ocorrida na província do Grão-Pará, a cabanagem foi uma rebelião popular ocorrida no período regencial. Todas as demais não ocorreram no Grão-Pará ou não se caracterizaram em revoltas populares. Questão de número 4. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa, servindo com a mesma gente. Pedro Calmon, História do Brasil na Poesia do Povo. Os versos representam qual fato da história do Brasil? Comente sucintamente, ou seja, resumidamente, os motivos que apontaram o segundo reinado como um período de Estado centralizador e aristocrático. Vamos ver a resposta. Os versos representam a subida de Dom Pedro II ao trono, quando houve o chamado golpe da maioridade, com o imperador assumindo o trono aos 14 anos de idade. Aí ele volta para a questão, pedindo para a gente resumir sucintamente, quais motivos apontaram o segundo reinado como um período de Estado centralizador aristocrático. Essa questão aqui, ela vai se remeter mais para frente, mas vale a pena a resposta. Essas afirmações se devem ao fato de que, durante o final do período regencial, houve o fortalecimento da centralidade dos poderes executivos existentes no Império, em detrimento da função legislativa nas províncias, sendo revogada em 1840 a autonomia legislativa dessas províncias, ou seja, as províncias elas tinham autonomia legislativa para criarem as suas próprias leis. Só que isso acabou. Então, a contenção de todas as tentativas de separação territorial expressas nas reivindicações, ou seja, nas contestações das várias revoltas regionais do período, e a manutenção da unidade territorial garantiram prestígio ao governo central e à aristocracia, classe proprietária de terras que controlavam o Estado à época. Então, ou seja, primeiro reinado, segundo reinado, período regencial, que é esse período aí de transição, foi um período em que a aristocracia e os proprietários de terra, ainda que existisse a figura do imperador Dom Pedro II, eles é quem também ajudavam a comandar o nosso Brasil. Pessoal, então a gente se vê na próxima aula. Fiquem atentos às postagens na plataforma. Peço desculpa a vocês, estou gravando o vídeo em casa, som de cachorro latindo, gemendo, que ele está aqui. E é isso. A gente se vê. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida, nós tiramos ao vivo, então vocês podem me mandar mensagem. Boa tarde.